Jornal da Ipanema. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado estadual pelo PSL, Douglas Garcia. Douglas Garcia, bispo dos Santos. 25 anos, é o deputado estadual mais novo da Assembleia, Rodrigo. Bom dia. Muito bom dia a todos, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Ipanema. É um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de desejar aqui meu bom dia à cidade de Sorocaba, Votorantim, a todos da região. Bom dia, Herculin, senhor Paulo, Lincoln, a todos os que nos ouvem. Sim, eu sou o deputado mais idoso da Assembleia, brincadeira, eu sou o deputado mais jovem, exatamente, anos. Da Assembleia Legislativa. Aos 25 anos eu fui eleito, primeira candidatura, primeira eleição, e graças a Deus é a primeira vez que a gente está exercendo esse mandato lá para conseguir fazer a mudança no estado de São Paulo. Ô Douglas, você não esconde ninguém, eu acho isso muito legal, por sinal. Você vem de uma família humilde, pobre, né? Sua mãe era diarista? Isso, a minha mãe ela é diarista. É diarista? Isso, meu pai é motorista, minha mãe é diarista. Nós crescemos numa favela na zona sul de São Paulo chamada Buraco do Sapo, que fica no bairro de Americanópolis. Lá eu tive conhecimento político, foi lá que eu me desenvolvi, foi lá que eu conheci as ruas, as manifestações, fui crescendo de forma gradativa e cheguei onde eu estou hoje, né? Quem nasce nessas condições não tem uma tendência natural de ir mais para um viés mais de esquerda do que de direita? Pelo contrário, quem nasce nessas condições tem uma tendência mais natural a permanecer conservador, porque afinal de contas, se você vai na favela e pergunta pro pedreiro o que ele acha de chamar o filho dele de Mariazinha, um filho de 5, 6 anos de idade, ou o que ele acha de chamar a filha dele de 5, 6 anos de idade de Joãozinho, ele vai achar um absurdo, né? vai querer te bater no mínimo, né? São pessoas que elas têm uma cultura diferente. Se você perguntar na favela o que eles acham da questão do aborto, eles serão radicalmente contrário. Legalização das drogas, radicalmente contrário. Então as pessoas que moram hoje na periferia têm tendência a ser mais conservador, diferente do que é dito pela classe intelectual, entre aspas, brasileira, que dizem que ali só tem esquerdista. Você falou sobre chamar a menina, o menino de Mariazinha, a menina de Joãozinho, sei lá e tal. Existe preconceito com relação a homossexuais ainda na favela? Absolutamente não. Não existe preconceito a homossexuais em canto nenhum, nem na favela, nem em categorias mais ricas da sociedade, como bairros como Moema, Morumbi, etc. Porém, o que é pregado hoje é a tentativa de se descer goela abaixo uma ideologia que não representa a vontade do povo, que é você dizer que homem não nasce homem e mulher não nasce mulher. As pessoas, elas nascem com a sua naturalidade biológica. O que elas vão decidir fazer com a sua própria vida, depois que alcançarem a idade mínima para isso, é um problema delas. Mas a narrativa que é vendida hoje é de que é preciso acabar com esse, entre aspas, estereótipo. E isso é repudiado tanto dentro da favela como fora da favela, em qualquer lugar onde as pessoas ajam naturalmente. Ô deputado Douglas, nós temos outros assuntos para abordar, me permite chamá-lo de você. Por favor. Você chamou o Paulinho de senhor, você está certo. Sim, que eu gosto, com respeito, deputado. O meu avô que falava, o dia que precisarem me chamar de senhor para me respeitar, eu tô ferrado, né? Sim, sim. Respeito a gente conquista de uma outra forma, né, deputado? Certeza. E pode ter certeza que estivemos chamando-o de você, e com algumas perguntas espinhosas, eu o respeito bastante, por ser um deputado com 74 mil votos e 25 anos de idade apenas. E com este passado, essa história é muito bonita, apesar de não concordarmos em muitos pontos do seu pensamento. Pode ter certeza disso, viu, Douglas? Muito obrigado. Agora, só para a gente mudar depois o foco aqui da nossa conversa, você apareceu na Assembleia Legislativa, estreando como deputado, numa polêmica envolvendo sexualidade. Você disse que se entrasse num banheiro e se deparasse com um banheiro feminino, e se tivesse um trans lá dentro, você tiraria ele, dá uma porrada de lá. Você continua com essa ideia? Então, o que foi passado e veiculado de forma incessante por parte da imprensa, nada contra, absolutamente nada contra, é de que eu tiraria a porrada uma colega minha da Assembleia Legislativa de dentro do banheiro feminino, etc., o que não tem nada a ver. É a Érica do PSOL, né? Érica Malunguinho do PSOL. O que eu coloquei é o seguinte: se acaso eu tenho uma irmã e eu tenho uma mãe, né, minha irmãzinha pequenininha, se acaso eu encontrasse um transexual dentro do banheiro feminino em que estivesse a minha mãe ou a minha irmã, ou seja, parentes meus, familiares meus, eu não iria gostar. Jamais que eu ameacei bater numa colega parlamentar, jamais que eu incentivei absolutamente ninguém a agir da mesma forma. Eu utilizei sim de uma hipérbole até um tanto contundente para dizer que eu não concordo com essa ideia. Eu acredito que as mulheres, como elas sempre dizem, trabalharam muito para conquistar os seus direitos, e esses direitos
mulheres precisam ser respeitados. Não há um homem que se sente mulher que pode utilizar um banheiro feminino. Ele precisa de fato ser mulher. E a gente teve casos, inclusive na Inglaterra, de um, entre aspas, transexual ou travesti, que houve sim um abuso ali envolvendo mulheres. Então a gente tem medo de trazer esse mesmo cenário aqui para o Brasil também. Eu tenho medo disso. Não aqui afirmando categoricamente que os transexuais ou que os travestis irão abusar sexualmente das mulheres, porém é um risco, porque naturalmente eles não nasceram mulheres, é uma coisa lógica. Ô Douglas, deputado Douglas, um outro assunto que na efervescência dessa discussão surgiu foi o seguinte, que tinha uma possibilidade muito forte de você ser processado, entrar na falta de decoro parlamentar, aquela coisa toda. E que daí você chegou para a deputada Janaína, falou, Janaína, fala que eu sou homossexual lá para livrar minha barra. Aconteceu isso realmente? Você falou de propósito ou você se assume como homossexual? Eu sou homossexual, eu sou gay. Sempre fui gay. A minha ex-namorada que eu tive, eu já de fato, durante o decorrer da minha vida, é um pouco complicado para vocês entenderem por quê? Porque eu nasci em berço evangélico. Meu pai, ele é pastor. Então, muitas vezes eu tentei já largar esse comportamento homossexual, ouvindo discursos de que é errado, não é natural, etc, etc. Porém, com o meu amadurecimento, com a minha vivência, eu percebi que o importante para mim é ser feliz. O que eu fiz? Deixei a namorada de lado, e se não fosse inclusive uma publicação dela, a ex-namorada de lado, se não fosse uma publicação dela afirmando que de fato eu havia terminado porque havia confessado para ela que eu sou homossexual, ninguém acreditaria, porque eu não tenho, como é que eu posso dizer, aparência, né? Eu não tenho, não sou afeminado, sou uma pessoa bastante discreta. Se não fosse essa publicação dela, muitas pessoas não acreditariam até hoje. Ocorre que é algo que eu não utilizei durante a minha campanha. Eu não cheguei para fulano e falei assim, olha, tudo bom? Eu sou gay, por favor, vote em mim, tá aqui meu número, 17064. Não, vamos lá defender a categoria dos LGBTs, porque etc, etc, etc. Não utilizei isso durante a minha campanha, então para mim não faz o menor sentido querer, depois de ser eleito, assumir uma homossexualidade. O que eu fiz é que as pessoas estavam me pressionando, os relacionamentos que eu tive no passado estavam me pressionando, dizendo, você está sendo hipócrita porque você é um homofóbico. Não, primeiro, eu não fui homofóbico. Segundo, chegou a eles essa informação porque foi passada e ventilado de forma errônea pela imprensa. Então, só me restou fazer o quê? Dizer ao Brasil inteiro que eu sou homossexual, porque o que estava sendo pregado era justamente o contrário, que eu sou homofóbico, que eu odeio os gays, né? Quando é exatamente o oposto disso. Eu estava emocionalmente alterado e pedi à doutora, a senhora poderia por gentileza fazer isso, porque eu estou com medo de quebrar o decoro. Eu não queria, no momento de emoção, me exaltar mais do que eu já estava e no microfone fazer uma besteira. Então eu pedi para que ela fizesse essa gentileza, a doutora muito gentilmente falou, já tinha conversado com meus pais, inclusive, nesse mesmo dia. E sim, eu sou homossexual. Daqui a 20 anos eu vou continuar sendo homossexual. Tá certo. É que surgiu esse comentário, né? O deputado Arthur Duval já sabia antes do caso. Graças a Deus, para ele já tinha falado. Aí do processo de quebra do decoro. Não, o Douglas, senhor Paulo, o deputado Douglas está aqui conosco. Só confirma, Douglas, deputado. O senhor realmente deu uma declaração que, na sua avaliação, existem mais gays na direita do que na esquerda? Foi uma brincadeira que eu fiz para um jornalista, se não me engano, da UOL. Ele estava me perguntando, pressionando, e eu sou muito espontâneo, né? Então eu fiz uma brincadeira, eu respondi nem saber que ele estava gravando, né? Eu falei, poxa, cara, depois que eu me assumi como gay, um monte de pessoas me procuraram, um monte de rapazes me procuraram, e tudo bolsominion, tudo eleitor do Bolsonaro, assim como eu. Então eu acho que na direita tem mais gay do que na esquerda. Eu fiz uma brincadeira e virou notícia, né? Passou na imprensa e etc. Falei, poxa vida, então vamos tomar mais cuidado aqui com o que eu falo. Se por uma coisa tão bobinha eles já noticiam como se fosse algo sério, o eleitor vai pensar que eu não tenho mais nada importante para tratar. E como tem coisa mais importante para tratar, vamos mudar de assunto aqui, né, Lincoln Salazar? É verdade, Ercolim, bom dia. Ercolim, Paulinho, bom dia. Pedro, Gustavo, Urbano, principalmente para o nosso ouvinte que nos acompanha em áudio pelas ondas do rádio, em som e vídeo pelas redes sociais. E bom dia ao deputado, ao Dylan, que estão aqui também. Deputado, o que a gente sempre fala, que é algo que é muito interessante, são essas quebras de estereótipos e paradigmas, né? Então,
A gente trabalha muito com essa dualidade. Hoje o mundo ele está muito dividido, né? E a gente não... Parece que você não aceita mais o contraditório e parece que os lados eles são claros e os estereótipos eles têm que ser obrigatoriamente respeitados. Na nossa frente nós temos aqui um negro, posso chamá-lo de negro, né? Ex-favelado, homossexual e que não é de esquerda. Como que pode isso, deputado? É possível? É tão difícil a gente trabalhar com isso e aí fica algo muito complexo, porque a gente fala de legislação, de interpretação de legislação, de algo que alguém fala e já é visto como radical de um lado ou de outro. Como é que é isso na sua atuação? Quer dizer, o senhor tem todos os requisitos, né? Para ser, como disse bem o Ercolim aqui, para ser um cidadão de esquerda e de repente o senhor é de direita, até do movimento Direita São Paulo. Então, essa foi uma das coisas que me impulsionou a trabalhar na política, porque eu nunca gostei de ser um pau mandado. Eu nunca gostei de chegar na sala de aula, por exemplo, e o professor querer me impor uma ideologia X ou impor uma ideologia Y. Eu sempre trabalhei na questão de liberdade de pensamento. Então, quando eu via a atuação principalmente na época do Jair Bolsonaro, eu achava aquilo sensacional, porque a imprensa e também muitos professores meus detonavam o cara, falando, não, mas ele é isso, ele é aquilo outro, mas espera aí, o que ele está falando? Né? Ele está falando que o negro, ele não pode ter cotas raciais, porque isso seria uma forma de você discriminar ainda mais essa questão racial. Ele está falando que os bandidos que assassinam, que roubam, que matam, que estupram, precisam ter uma pena muito mais agressiva, né? O Estado precisa tratar disso de forma mais contundente para conseguir diminuir a questão da criminalidade, né? O que ele está falando? Ele está dizendo que os homossexuais devem ser tratados da mesma forma que os heterossexuais, sem distinção nenhuma. Eu concordo com tudo isso que ele está dizendo. Eu concordo com tudo que ele colocou. E às vezes é potencializado a quinta, né? A quinta potência, aquilo que é dito na tentativa de criminalizar um discurso que é natural e que a maioria dos brasileiros pensa. Tanto é que o elegeu a presidente da República. Então é um pouco difícil para mim, porém eu gosto disso, eu adoro esse desafio, que é ser justamente o contraponto daquilo que eles pregam dentro do partido do presidente da República, né? Eu costumo dizer que o negro, no passado, ele era escravizado, mas foi liberto. E hoje só falta ele ser liberto da senzala ideológica da esquerda. Da mesma forma, os homossexuais, eles precisam se libertar dessa senzala ideológica. E aqui eu não digo que são a maioria entre os negros e também a maioria entre os homossexuais. Porque se a gente for verificar a quantidade de votos que Jair Bolsonaro teve entre os negros, foi maior do que a quantidade de votos que foi feita em Haddad, né, na época. E isso, graças a Deus, está crescendo gradativamente também no meio LGBT. Os homens que hoje são gays, as mulheres lésbicas, os transexuais, os bissexuais, eles vivem ainda com um pouco de medo, com um pouco de receio de conseguir se contrapor, porque a militância LGBT ela é extremamente agressiva. Eu já fui ameaçado diversas vezes, eu tenho no meu inbox diversas ameaças, já protocolei na Assembleia Legislativa, já fiz boletim de ocorrência, eles ameaçam esfregar minha cara no asfalto, me bater, dizem que eu mereço apanhar e etc. Peraí, essas pessoas que tanto dizem lutar contra a homofobia são as que mais me atacam pelo fato de eu ser gay de direita, entende? Essas pessoas que tanto dizem lutar contra o racismo são as que mais me atacam pelo fato de eu ser um negro que é contra as cotas raciais. Essas pessoas que tanto dizem ser a favor dos pobres não me aceitam de forma alguma no partido do presidente da República porque eu vim da favela. Ou seja, são um bando de hipócritas. Não representam absolutamente nada. Quem são essas pessoas? Hoje a maioria deles estuda ciências sociais na USP, na Universidade Federal. Quem tem condições de entrar numa universidade pública? É o pobre ou o filho do rico? Eu andava sempre com a camiseta do Bolsonaro na favela, ninguém nunca falava nada. Agora eu ia para um bairro mais nobre, nossa, era cuspida no chão que faziam próximo a mim, me chamavam de fascista, de nazista. Eles vivem em um mundo paralelo, em uma realidade paralela, em um cubículo que não reflete a realidade. Nunca pisaram o pé na favela para saber como é que é a realidade daquele povo. E da mesma forma eles não conhecem os negros e os LGBTs. E você concorda então com aquela visão, e aí pegando um expoente da esquerda, né, o Mano Brown, que ele fez durante a campanha, ele falou assim, olha, vocês deixaram de ouvir as bases, ele fazia essa crítica ao próprio partido, ao PT. E também gostaria de perguntar ao senhor se essa visão, quer dizer, esse choque que essa elite intelectual, essa classe dominante, aí a gente coloca a imprensa mesmo, teve
quando viu como pensa a sociedade, e aí é a sociedade mesmo, quer dizer, o povo como ele está pensando, o senhor acha que que há uma expectativa, uma perspectiva na sua visão de que exista esse discurso agora, passe a ser afinado, de reconhecer o verdadeiro sentimento popular que foi tão abafado nesses últimos anos? Exatamente, essa foi a primeira vez que eu concordei com o discurso do Mano Brown. Eles abandonaram a base, né? Ele dizia, volta pra base, vocês perderam porque vocês abandonaram a base. E de fato, eu tenho um posicionamento político extremamente oposto ao dele, mas agora você vê uma nova esquerda nascendo, uma nova esquerda que nós costumamos chamar da esquerda globalista, a esquerda mais intelectual, a esquerda que trabalha com menos discursos agressivos, a esquerda que trabalha mais ali nas pautas da Organização das Nações Unidas. Você vê a Tabata Amaral no Congresso Nacional, a Marina Elô aqui na Assembleia Legislativa, pessoas com outra característica que não tão radical, porque aquele radicalismo acaba afastando, né, as pessoas que moram na favela, as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, porque você vê, por exemplo, o movimento feminista. Para uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar e depois chega em casa meia-noite, não é comum você ligar a televisão ou você assistir um vídeo de uma mulher andando nua na Avenida Paulista, mostrando tudo, dizendo que está lutando por uma questão de igualdade. A pessoa que vai assistir aquilo ali vai achar que aquilo é loucura. Ela vai, é claro, dar mais valor para outro tipo de pessoa que tem um discurso um pouco mais equilibrado, menos radical, mas o objetivo é exatamente o mesmo. Então essa nova esquerda que está surgindo, eu acredito que é muito mais perigosa, é uma esquerda social-democrática, né? É uma esquerda que mais anda pela ala do PSDB, é uma esquerda que não tão incisiva, mas que está mudando gradativamente a carapuça, está mudando gradativamente. Perigosa para quem, deputado? Para vocês da direita? Exatamente, ela é perigosa no sentido de agenda, né? A gente tem uma agenda que nós defendemos, pautas, valores e princípios, e que a gente vai defender do início até o fim. Essa nova esquerda, ela coloca em risco porque o que a gente consegue utilizar mais para afastar as pessoas do discurso esquerdista? A própria ação. Se você quiser ser a principal arma contra um socialista é deixá-lo falar. Você não precisa ir debater contra a pessoa, deixa falar. Eles mesmos estão afastando da população através do próprio discurso. Foi isso que o Mano Brown colocou no ano passado. Então essa nova esquerda sim é mais perigosa para nós. Ô, Lincoln, nós estamos com o nosso tempo estourado também aqui, são 9 horas e 33 minutos. Muito legal essa conversa que nós estamos tendo com o deputado Douglas Garcia, ele que é o deputado mais novo da Assembleia Legislativa, 25 anos, teve mais de 74 mil votos e está aqui conosco. Além dele ser do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ele também faz parte do movimento Direita São Paulo. Isso. Nós estamos comentando aqui, e é algo que eu tenho observado o seguinte: as pessoas que fazem parte de alguns movimentos de direita, que se enveredaram aí pela política, e principalmente dentro do PSL, eles têm uma ligação muito mais forte com esses movimentos do que propriamente com o partido em si. Eu estou errado, deputado? Não está errado. As pessoas que, principalmente alguns parlamentares... PSL, ou esses partidos, não é só no PSL, nós temos outros partidos de direita que também foi o veículo para se chegar a esse objetivo, que é um cargo eletivo. Sim. Mas o objetivo maior é a ideologia do Direita São Paulo, desses movimentos de direita. Exatamente. Eu não digo ideologia, eu digo valores, princípios, né? Porque conservador ele não possui ideologia. Mas respondendo objetivamente a pergunta, nós não somos... para o PSL aquilo que os parlamentares do PT são para o próprio partido, né? Eu não venho aqui endeusar o meu partido ou dizer que o meu partido não possui falhas. Eu defendo as minhas bandeiras, defendo os meus valores, defendo meus princípios, coloco a minha mão no fogo única e exclusivamente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, porque nele eu confio. Agora, você não vai me ver fazendo uma defesa ferrenha ao PSL, a lá o que é feito pelos deputados estaduais do PT na Assembleia, ou que a Gleisi Hoffmann faz pelo PT, né? Porque eu acredito que o mandato de cada um ele é individual. Eu valorizo essa questão do individualismo, né? Não é nosso mandato, é o meu mandato. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, sou responsável por aquilo que eu faço, e se alguém do PSL de um outro estado, ou mesmo no PSL nacional fez uma besteira, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Ele deve responder pelos seus crimes.
Mas você vota em bloco, evidentemente, dentro dos acordos que são feitos partidários. Tem que ter uma certa disciplina, pelo menos, né, deputado? Não, na Assembleia não, pelo menos. Porque assim, quando existe E dissonância... ninguém cobrou esse posicionamento seu? Quando existe dissonância... Mais disciplinado? Não, graças a Deus, por enquanto a gente tem liberdade. É o Eduardo Bolsonaro, presidente do partido no estado de São Paulo. Estou tomando posse hoje, né? Dificilmente o Eduardo vai obrigar a gente a ir contra os nossos próprios posicionamentos. Dificilmente. Por exemplo, na Assembleia, quando existe um voto contrário dentro de um determinado assunto, o líder, que é o Gil Diniz, ele libera a bancada toda para votar como quiser. Né? A gente teve a votação do PL 01, por exemplo, que o governador João Dória enviou para a Assembleia, que previa a extinção de 3 empresas e a mescla de outras 2. Metade da bancada votou favorável, metade da bancada votou contra. Isso mostra que o PSL tem maturidade para ser uma bancada unida e, ao mesmo tempo, uma bancada diversa. Né? Ou seja, ninguém ali vai agir exatamente igual ao outro. Já o PT não, eles estão juntos, tanto na votação quanto na corrupção. Agora, deputado, escola sem partido, infância sem pornografia é uma linha do partido. Exatamente, é uma linha da maioria do partido, né? Algumas pessoas acabaram entrando junto com o Bolsonaro, infelizmente, nessa questão do oportunismo, caindo de paraquedas. A gente teve a questão do quociente eleitoral. Algumas pessoas boas entraram pelo quociente eleitoral, mas nem todos seguem à risca as bandeiras partidárias, né? A escola sem partido, infância sem pornografia, a questão do armamento civil é da maioria maçante dos deputados do PSL e, logicamente, o partido vai levantar essa bandeira. Perfeito. Gostaria de agradecer, mas antes eu gostaria de uma palavrinha do Dilan Dantas. Ele é assessor do deputado Douglas Garcia e é responsável aqui em Sorocaba pelo movimento Direita São Paulo. Bom dia, Dilan. Tem bastante gente aqui em Sorocaba, eu não sei se é filiado, participante, como que vocês fazem o controle daqueles que são simpatizantes. Tem muitos simpatizantes do Direita São Paulo aqui em Sorocaba, Dilan? Bom dia a todos, bom dia, Herculin. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Ipanema. Olha, o Direita São Paulo, ele não é um movimento eleitoreiro. Então, e também nós não somos apenas um grupo do WhatsApp, onde se troca figurinhas, e muito menos uma página na internet. Nós somos um grupo ativo que se reúne semanalmente, aqui em Sorocaba são todos os sábados, e a gente cobra dos membros frequência. Os membros inativos nós removemos, tanto do grupo do WhatsApp, como das nossas atividades. E podem voltar, caso queiram ficar ativos conosco. Quais são as atividades que vocês realizam aqui em Sorocaba? Em Sorocaba nós trabalhamos muito com instrução. Tá? Nós somos o Direita São Paulo, ele é o braço direito do Instituto Conservador, tá certo? Então, quando a gente vê de um lado uma militância de esquerda influente na sociedade, que doutrina, manipula e estimula ideologias, mas que a gente precisa fazer um contraponto. Nós trabalhamos com instrução e buscando o fundamento prático, a veracidade das coisas. Então, quando você vai tratar um assunto, eles têm que estar pautado cientificamente, biologicamente. Se ele tiver essa pauta, se estiver pautado por isso, não é ideologia. Então, nós trabalhamos aqui em Sorocaba com palestras, cursos, videoaulas. O nosso foco é instrução. E claro que tem a militância de rua, né? Nós ocupamos as câmaras esporadicamente, em algumas sessões de audiência pública, e também ocupamos as ruas com diversas manifestações, e a última agora foi nesse sábado passado. Quantas pessoas, quantos integrantes tem aqui em Sorocaba? Atualmente está em torno de 80 membros. Isso porque nós removemos os inativos. Porque se a gente fosse deixar todos aqueles que vêm até nós, aparece uma vez e logo se distancia, teríamos mais de 3 mil membros. Dilan, você falava pra gente aqui, o deputado, essa para encerrar, Herculin, o deputado teve uma votação expressiva aqui em Sorocaba. Então a gente percebe a força desse movimento, né? Um movimento novo, recente, vamos dizer assim, a direita aparecendo em Sorocaba. E ano que vem tem eleições. O deputado viveu aqui em Sorocaba esses últimos dias, né? Ele está aqui em Sorocaba. Ele já deve ter percebido que as eleições do ano que vem em Sorocaba já começaram e elas estão em curso. E as decisões políticas que se tomam daqui, inclusive em cassação do prefeito, elas têm um foco não na qualidade da cidade, mas na eleição. Isso fica evidente. Todo mundo só fala disso, só fala na sucessão do prefeito. E esse grupo da direita Sorocaba? Porque nós já temos um representante do PSL, que é deputado aqui por Sorocaba, que já veio aqui, o Danilo Balas, né, agente federal, diz que ele quer ser deputado, está pensando em ser deputado, mas o Major Olímpio, por telefone, basicamente o lançou como candidato à prefeitura. Ele teria o apoio dos senhores também? É do partido? Os senhores já conversaram para ter alguma representação deste movimento da direita
aqui na cidade de Sorocaba, nas eleições do ano que vem, ou está muito cedo ainda? Se acaso Danilo Bala se candidatar à prefeitura de Sorocaba, ele tem um apoio. É um Melhor nome perfeito para assumir a prefeitura desse município. Eu fiquei, inclusive, aqui meu incentivo. Danilo, por favor, Danilo, foi dado aí a missão pelo Major. O senhor, como um soldado e agente federal, tem que aceitá-la, viu? E fica aqui disposto a nossa ajuda. Agora, e esse movimento da direita, até pensando numa ampliação do partido aqui na cidade, né? Tanto para a Câmara Municipal, as lideranças de bairro, como é esse trabalho, se é que ele já existe? Olha, uma coisa a gente tem que diferenciar. O partido é um partido político, né? O PSL. O movimento, ele é suprapartidário. Tá? Então, o movimento Direita São Paulo, ele está acima e se coloca acima dos interesses políticos partidários, de pessoas ou de candidatos. E por que isso se faz necessário? Se faz necessário porque senão o movimento ele acaba na extinção. Quando ele prioriza uma pessoa, um candidato ou um partido, ele pode cair no ostracismo e logo vir a se extinguir. Como eu disse, o Direita São Paulo não é um movimento eleitoreiro. Nós, enquanto membros, não estamos preocupados hoje com a eleição. É claro que a eleição para nós, ela não é um fim, ela é um meio. Pode ser que tenhamos candidatos do movimento aqui, inclusive nós apoiamos o Balas, né, conforme o deputado Douglas disse, porque vemos no Balas a confiança, temos nele confiança, conhecemos ele pessoalmente e se demonstra uma pessoa muito íntegra e queremos ele à frente da Prefeitura de Sorocaba. Mas o movimento em si mantém essa amizade com o próprio Balas, mas ele é suprapartidário, a gente não pode confundir as duas coisas, senão cai cai no erro. Tá certo. Deputado, foi um prazer tê-lo aqui conosco, hein, deputado? Só para registrar aqui 2 ouvintes, o Marcos Souza, que parabeniza o deputado. Você representa uma nova política, as pessoas que possuem princípios de direito e ainda não perceberam, mas você está fazendo um ótimo trabalho, fazer o esclarecimento. Este é o melhor caminho e são necessários para não cairmos mais no conto da esquerda. Aí o Márcio Pereira também diz o seguinte aqui, também outro ouvinte. Sorocaba tem um conservadorismo como eixo político, 76% dos votos. Aliás, foi o candidato Jair Bolsonaro, o candidato político na história de Sorocaba que mais recebeu votos, né, nominais de uma eleição, foi nesse segundo turno, né, Paulinho? Tá certo, agradecendo o Douglas, já fez as duas, tem muito senhor. mais, mas infelizmente nosso tempo é escasso, mas o deputado Douglas, ele chegando a Sorocaba, pode ter certeza, vem aqui na Ipanema para conversar com a gente. Só gostaria de pensar mais esse ouvinte, como diz você aí, o Douglas, será deputado aqui, ele é do Trujillo, chamando hoje o Jornal da Ipanema de Padaria Real. Falei, por que Padaria Real? Só tem coxinha. Uma delícia. Veio ele Uma primeiro delícia. E agora só tem direitaço. Pelo menos é coxinha de alto nível. Alto nível, perfeito, deputado. Tá certo. A sua é com catupiry ou sem? Aí sem catupiry. Sem catupiry. Tradicional, Experimenta raiz. com catupiry. Que delícia que é. Deputado, mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, viu, deputado? Que agradeço, valeu. Ô, Dilan Dantas, muito obrigado também pela sua participação aqui conosco. Sei que A gente você que agradece. acompanha o deputado aqui, ele chegando em Sorocaba, você tomar um café com a gente aqui. Positivo, eu agradeço a todos os ouvintes e a todos da Rádio Ipanema. Muito obrigado. Nós conversamos aqui então com o deputado Douglas Garcia e com o Dilan Santos, do Direita São Paulo. 9h44 agora. Daqui a pouco.